Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui. Irmãos, eu queria compartilhar com a igreja uma passagem que Deus tem falado ao meu coração faz mais de meses. E confesso que essa palavra para mim foi bem difícil. Mas, como a nossa irmã Katia pregou na quinta-feira, o nosso Deus, ele é misericordioso. Então, vai estar lá em Isaías 28, no versículo 23 ao 29. Amém, igreja? Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso. Porventura lavra todos os dias o lavrador para semear? Ou abre e desterra todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície? Então espalha nela o endro e semeia cominho, ou lança nela no melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, a cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque o endro não se debulha com trilho, nem sobre o cominho passa rodas de carro, mas com uma vara se sacode o endro, e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas de seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso conselheiro em grande obra. Aleluia. Amém. Irmãos, então, quando eu estava passando por algumas adversidades, e eu sempre gosto de ficar louvando, ouvindo louvor, para aquilo não tomar conta de mim. E dessa vez eu pedi ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra. Porque eu estou, assim, sendo engolida pela adversidade, né? Aí o Senhor me deu essa palavra. Mas aí, quando eu vou ler a palavra, eu gosto de meditar aquilo que eu entendi. E o que eu entendi, o que Deus quer falar comigo e com vocês, creio que todos nós passamos por adversidades, não somente eu. Então, o Senhor falou bem alto ao meu coração: não despreze o tempo do preparo. Então, essa palavra, ela tem uma direção hoje, que eu gostaria que vocês recebessem ela. Porque talvez eu esteja falando para pessoas que não entendem as adversidades, e até que chegue o caminho, né, do propósito. E eu coloquei aqui. E o que eu queria dizer é que todas as vezes que você está acontecendo, ou não está acontecendo, ou se for acontecer, o que está acontecendo, essas dores, as adversidades, elas são uma preparação, assim como foi para mim. Uma preparação até você chegar no lugar que Deus quer te colocar. Né? Porque eu vejo assim, não adianta você ter uma unção, mas você não ter o preparo. E assim, tudo isso que está passando, eu e você, isso vai nos capacitar para chegar no lugar certo que Deus quer nos colocar. E quando eu vejo isso, quando a gente não tem a unção, quando a gente tem a unção e não tem o preparo, eu vou me lembrar de Saul e de Davi, como a pastora também pregou ontem. Eu lembro de Saul, que lá em 1 Samuel, que a pastora tinha falado,
15, 16, é a história dele, né? Que ele era ungido e ele era rei, né? Foi ungido a rei. Porém, ele desobedeceu às ordens do Senhor. Mas, por contrapartida, eu vejo Davi. Davi, ele apacentava as ovelhas, né? Pastoreava. Não tinha preparo nenhum militar, como Saul. Porém, Davi tinha um coração segundo a vontade do Senhor Jesus. Certo? E aí, quando eu olho para Davi, eu vejo que eu preciso valorizar as dores e as guerras que a gente passa. Porque são elas que vão nos levar até o momento certo, que Deus quer nos levar. Certo? E quando não tem esse preparo, o que acontece? Muitas vezes é para acontecer uma bênção e essa bênção se torna um problema para a gente. E hoje Deus está falando para o meu coração e para o seu coração. Não despreze o tempo do preparo. Valorize o tempo do preparo, porque é essas dores, elas que vão te levar para capacitar para você estar no momento certo que Deus quer te levar. E Deus, ele não pega leve com aquele que ele decidiu investir pesado. Ele não pega leve. Então, eu vejo que o ouro, para ele brilhar, ele passa por quê? Pelo fogo. O óleo, para ser extraído, ele tem que ser prensado. E o pão, para a gente comer aquele pão maravilhoso, ele tem que ser amassado. Então, irmãos, o Senhor, ele vai usar. Nem tudo ele vai... eu mesmo, com as minhas diversidades, estava me engolindo porque achando que eu não era digna. Sabe? Mas não era isso. E o Senhor me lembrou nessa passagem, e na passagem lá no Salmo 103 também. Né? Então, eu vejo assim, Deus, ele não vai preparar guerreiros no conforto. Ele não vai preparar guerreiros no conforto. E muito menos vai levantar profeta sem dor. A gente precisa passar para poder testemunhar, ter autoridade. Precisa saber como que é, passar pelaquela prova e dando glória a Deus. E buscando ao Senhor a misericórdia dele, porque nós somos errantes, somos pecadores, mas a misericórdia ela é nos alcançada. Assim como quando alguém nos olhar, quando alguém estiver passando por essas adversidades e dores, e alguém te perguntar como você suportou passar por essas dores, você vai dizer, foi Deus, sempre será Deus. Certo, irmãos? E lá na passagem onde eu quero falar também, lá em Salmos, deixa eu pegar aqui, 103, vem falar para nós, né? Quando a gente se encontra assim, que eu me encontrava sendo engolida pelas diversidades, olha só que palavra tão linda, que é o louvor de misericórdia de Deus, que está lá no Salmo 103. Lá no versículo 13, ele fala, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Aleluia! Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens e de sorte, e que tua mocidade se renova como de uma águia. O Senhor faz justiça e juízo de todos os oprimidos. E lá, o mais lindo ainda, lá no versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Aleluia! Quando eu li ontem, quinta, quando a Katia falou, eu já tinha lido, né? Eu falei, Senhor, como o Senhor é belo, como sou apaixonada, porque muitas vezes a gente se encontra, irmãos, a gente se encontra nas nossas adversidades, e às vezes a gente vai deixando, não lembramos da palavra do Senhor, do que Ele está nos deixando, que é a misericórdia dEle, que é o amor dEle, a gente é engolido. Então, eu trouxe essa palavra para que a gente refletisse que nem tudo
que a gente está passando, às vezes é pecado, mas sim, é o Senhor nos testando, porque o mesmo Deus que testa a prova, o mesmo Deus que mói e multiplica, o mesmo Deus que faz ferida, é o mesmo Deus que cura. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Quem pudesse levantar para estar orando conosco. Senhor Deus do mais alto céu, damos graças, Senhor, porque o Senhor dos exércitos é maravilhoso, conselheiro, grande em sabedoria. Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, a entendermos, Pai, as diversidades da vida, Pai. E que essas diversidades, Senhor, sirvam para nos fortalecer, Pai. Crescermos, Pai, para o Teu reino, Deus, para dar frutos para o Teu reino, assim como essa palavra, Senhor, do agricultor, que nós sejamos, Pai, um terreno fértil, Pai, um terreno onde vai dar bons frutos, Senhor, e lembrarmos, Pai, que o Senhor é o Pai da misericórdia, Pai, é o Pai da bondade, Senhor, é um Deus poderoso, é o Shaddai, é o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, levando um pouquinho da Tua palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui, Pai, fortalecidos em Ti, Pai, porque sabemos, Pai, que somos mais que vencedores em Teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, todo levante, Pai, do mover das trevas, Senhor, seja repreendido, seja anulado, cancelado, Senhor, no mundo das trevas, Pai. Que o nosso coração hoje, Pai, esteja disposto, Pai, para ouvir a Tua palavra, quem for ministrar, Senhor, e que quando lançarmos a semente, essa semente, Senhor, fecundar, dar frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que saímos daqui mais que fortalecidos, Pai, renovados em Ti, Pai, não somente o coração, mas a mente, Pai, porque através da mente, Senhor, nós contaminamos o nosso coração, Senhor, então que o Senhor nos revista a mente e coração, Pai, e saímos daqui alegres, Pai, contemplando, Senhor, a Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, soberano Deus, te agradeço, Pai, por mais uma vez estar aqui na Tua casa, com vida, com saúde, Senhor. Olho para o meu esposo, está com vida e saúde, os meus filhos, meus pais, Senhor. Cada um dos irmãos aqui, Senhor, está com vida e saúde, Pai. Não sabemos, Pai, o que cada um passa, quais adversidades, mas sabemos que o Senhor, Pai, cura todas as feridas. E hoje, Pai, todas as feridas serão curadas em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por mais uma vez se fazer presente, Pai. Obrigado pela Tua gloriosa presença, Pai, porque o Senhor é a estrela da manhã de cada um, Pai. É o ar que respiramos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui, ó, respirando e falando e exaltando o Teu nome, que é santo e poderoso, Pai. Muito obrigado, Jeová. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Põe agora, Senhor Deus, os Teus malahim, os Teus anjos ao nosso redor aqui, Pai. E guarde cada família, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã, Pai. Animais de estimação. Enche este lugar com os Teus anjos. Dá agora entendimento pela palavra dessa noite, Pai, o recado que o Senhor quer dar ao seu povo. Abre a mente, abre o coração. Envia com os Teus anjos aqui, Senhor Deus, com a espada de fogo. Queremos compreender o Teu recado, Pai, a Tua palavra nessa noite. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua Mashiach. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Hoje temos pressa em trazer uma palavra do Senhor para a tua vida. Aleluia. Senhor, continua ministrando. Aleluia, Adonai. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Amém? Você está aqui? Amém? Você está aqui, meu amado? Você perdeu o arrebatamento? Misericórdia, né? Foi marcado o arrebatamento. Ih, você ficou, hein? Ih, você ficou. E ficamos, hein? Pulamos. E agora?
Foi marcado, né, o dia 23, 24, arrebatamento. Um profeta lá da África falou, fez live, mas eu acho que ele errou o ano. Mas agora tem uma nova data. Tem uma nova data aí, né? Se o filho do homem nem sabe, esse cara é o seu cara que ele sabe, né? Jesus falou, olha, nem anjo sabe, nem o filho do homem sabe, somente o pai, mas esse profeta sabe. Baruch Hashem. Importante que Jesus pode voltar essa noite para mim, para você. Imagina. Amém? Amém. Tem a palavra do Senhor para a tua vida. Eu pedi semana passada para vocês ficarem vigiando nessa semana. Como foi a sua segunda-feira? Quem lembra o que você almoçou na segunda-feira passada? Misericórdia, vamos prender aqui o espírito de Alzheimer, Senhor. Terça-feira, o que você comeu na terça-feira? Eu estou sentindo que o Reinaldo sabe o que comeu na quarta-feira. Quarta-feira você sabe, né, Rei? Quarta-feira você estava onde, Reinaldo? O que você comeu lá? Aleluia. Olha. Oh, glória. Amém, meus amados. Agora, olhando mais para o sobrenatural. Que tipo de luta você teve essa semana? Que tipo de prejuízo que você teve? Teve algum prejuízo essa semana? Se teve algum momento de luta, de batalha? Você lembra? Esse ano, 2025, você está tendo muita batalha esse ano? Muita luta? Como tem sido esses dias na sua vida? Como tem sido o seu dia a dia? Eu quero ter para você uma palavra que o Senhor tem ministrado. E semana que vem, domingo, é uma complementação final muito poderosa. Mas pense comigo, que tipo de batalha você está tendo no seu dia a dia? Você está tendo algum prejuízo? Uma luta no trabalho, na sua mente? Agora eu quero que você olhe com o sentido espiritual, meus amados. Existe uma legião de demônios que antes de você acordar de manhã, eles já estão preparados, uma armadilha para você. Elas estão preparando para você um prejuízo. Está preparando para que você venha a desanimar. Eles não dormem, nem de dia, nem de noite. Eu quero que vocês comecem agora, nesse momento, vocês vão começar a ver coisas que têm acontecido no dia a dia de vocês, mas quero que vocês coloquem um óculos espiritual agora para ver. Será que não tinha um demônio ali atrás? Será que não tinha um infiltrado das trevas? Então, a palavra de hoje, primeiro nós temos que identificar se você está tendo os sintomas de influência demoníacas contra você. No momento que você muda de time, você vem para o time de Jesus, o inferno se levanta contra a sua vida. E ele se manifesta de várias maneiras para influenciar a sua vida, influenciar a sua mente, fazer uma bagunça na sua mente. Por exemplo, quem aqui na sua casa está ouvindo, por exemplo, porta do nada abrir e fechar, a gente bater na porta? Dona Cida, né? Dona Cida sentiu uma experiência. Quem aqui, por exemplo, está tendo pesadelos, vultos, aparições demoníacas? Ou então que você, do dia para a noite, fica doente, do dia para a noite. Não é gripe, não é Covid. A Vera contou um testemunho para a gente que no dia que ela recebeu lá uma embalagem, tinha um símbolo na embalagem que é uma entidade de uma religião. Todo mundo ficou doente. Ela mandou para mim, pastor, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui manda fogo. No dia que eles tiraram aquilo, saiu com assim todo mundo voltou a ficar bem. Então o inimigo, o adversário, ele é astuto, ele procura te derrubar, ele tem um exército trabalhando, tem hierarquias, ele procura te influenciar para te roubar, para te tapear. E ele, detalhe, ele é um espírito que ele é meio assim, ele fica quietinho na sua casa. Fica quietinho,
Começa a jejuar para você ver se o bicho não se manifesta. Então, por exemplo, o que mais acontece? Objetos se mexendo na sua casa. Do nada, mexendo um objeto. Quem já ouviu aqui passos na sua casa e não tinha ninguém? Uma vez uma irmã pediu oração porque ela ouvia como fosse patas de bodes andando dentro da sala dela. Então, o adversário, meus amados, ele é o mestre da manipulação. Ele usa pessoas para te manipular, para te derrubar, para te deixar para baixo, né? E o inimigo tem bagunçado a sua mente. Ele bagunça a sua mente para que você não venha viver o propósito. Ele bagunça, ele dá um jeito de fazer uma confusão na sua mente. Por exemplo, não preciso responder. Pode ser que hoje você não queria estar aqui hoje. Ah, culto hoje? Ir na igreja? Ah, pode ser que você está sofrendo uma influência demoníaca. Esse espírito vai falar assim para você, não vai não, fica em casa assistindo um Prime Video, Netflix, fica em casa. Ah, tá frio, tá chovendo. Não, vai para outro lugar mais massa, né? Esse espírito começa a te, assim, ó, não, vem cá, agradar a tua carne, e você vai querer fazer a tua carne agradar a tua carne, né? Esse espírito começa a te influenciar, não vai para o culto hoje, não, ora, que orar? Não, lê a Bíblia. Amados, quer ver um espírito que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Se começa a ler a Bíblia, vem um espírito maligno, e vou mostrar para você aqui na palavra. Enfim. E o Senhor quer dar essa palavra para a gente, porque você às vezes não está entendendo as batalhas que está tendo na sua vida. São batalhas de nível espiritual, são batalhas de nível superior. Você começa um propósito com Deus, vem o diabinho e tenta te sufocar, tenta te puxar na cama, tenta te acordar, tenta te assustar. Me recordo que, recém-casado com a pastora Cá, ela sentiu-se sufocada certa vez, sufocada na sua cama, ela clamou o sangue de Jesus, clamou o sangue do Senhor, né? Batalha espiritual. Imagina alguém te enforcando e você acordado e disse, o que é isso? Quando eu cheguei lá, ela falou para mim, olha, amor, assim, esse assado aconteceu comigo, que eu senti sufocada, eu tentei clamar, não conseguia pedir ajuda, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Daí eu falei, vamos ver, vamos repreender agora. Senhor, onde tiver esse demônio agora, Senhor, manifesta, Pai, toca fogo em nome de Jesus, amém. Quando eu falei amém, a gente ouviu uma voz grotesca lá fora. Rodrigo! Lembra? Amados, você saiu da porta para fora, ou até aqui dentro está algum bichinho infectado aí querendo sugar a tua energia, roubar teu dinheiro, roubar teus bens, prejuízo. E você está numa batalha. Você querendo ou não, você está numa luta diária. E eu quero passar para vocês esse texto. Demônios ocultos. Nosso Media Manager, você vai ter que trocar no YouTube lá, botar tipo aqui 3, 0, 5, senão o algoritmo vai... O demônio, fala isso aí, que cai, derruba o vídeo, o inimigo é astuto. Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque as coisas vão piorar na terra. Mas você é um soldado, você é um guerreiro. Se você está preparado para a guerra, você não vai ter prejuízo. Você vai aprender a lutar com as armas certas. Mas vamos ver o que está aqui na palavra, aqui em Apocalipse. Primeiramente, imagina você brigando com a tua família em casa. Você não vê nada, né? Deixa eu apagar as luzes aqui para ter mais uma... Aí. Deixa eu até aqui apagar um pouquinho, só para que você não vê nada, né? Alguém viu uma coisa diferente nessa imagem aí? O que você está vendo? Está vendo uma sombrinha aqui? Demônio oculto. Uma vez, meu irmão, a gente morava numa casa aqui numa rua aqui perto, Campos do Iguaçu. Meu irmão foi pegar, meu irmão está com a panela na mão, né? Está ajudando minha mãe a guardar a louça. Meu irmão foi no quarto, ele viu um ser como esse aqui, mas com os olhos vermelhos, entrando naquela janela, assim, ó. Ele viu. De repente o sol viu, meu irmão derrubou no chão as panelas. Ele viu assim, uma criança com medo, choque. Porque ele viu exatamente assim, um espírito
de olhos vermelhos, entrando pela janela. Por isso que nós sempre recomendamos, unja portas e janelas. Então, existem demônios ocultos que estão fazendo estrago na sua casa, na sua família, e você não está enxergando isso. Então, meus amados, e por que o Senhor está dando essa palavra? Porque as coisas daqui para frente vão dar uma intensificada. Aonde é escrito isso, pastor? Lá aqui, ó. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 a 17. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, quem já está no céu, aleluia, alegre-se. Mas ai da terra e do mar, quem mora na terra aí? Amém? Pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. O diabo está furioso. Tem pouco tempo, ele sabe que vai chegar a conta dele. Em detalhe, versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A mulher aqui é o símbolo de Israel, que está lá. A mulher, né, é a nação lá, e ela gerou um menino que há de reger as nações. A mulher... Alguém está vendo o que está acontecendo com Israel aí? Essa semana, na ONU, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarando lá um monte de gente, até o nosso presidente, parceiro, saiu do meio da... Que falta de educação. Primeiramente, falta de educação, de delegações saírem enquanto um primeiro-ministro está falando. Ah, é boicote. Mas isso tinha que acontecer. Porque as nações que vão levantar aí um líder mundial, eles odeiam Israel. E detalhe, aí você pensa, pastor, vai sobrar só para os judeus. Quem disse? Quem disse? Olha o que diz aqui 17. O dragão ficou furioso com a mulher, Israel, e foi combater contra o resto dos descendentes dela. Essa mulher chamada Israel, ela teve, né, um filho. Qual é o nome desse filho? Jesus. Quem que é descendente de Jesus aí? Os irmãos ali, amém? E fala assim, ó, e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isso é, aquele que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Quem é fiel à Torá aí, meus amados? O bicho vai querer pegar. Está furioso. Então, meus amados, ai da terra, né? Então, como é que funciona espiritualmente falando? Primeiramente, ele é um espírito maligno, porque para estar nesse mundo aqui, digamos assim, nessa matrix, tem que ter um corpo. O espírito tem que ter um corpo. Então ele tenta usar a vida, pessoas, para que possa controlar o corpo, controlar a mente e fazer o que ele bem entender na divulgação do império das trevas. Então, o controle do hospedeiro ocorre em etapas. Não é do dia para a noite. Você começa a dar legalidade para o adversário. E detalhe, começa na infância. Começa na infância. Às vezes um vô e uma avó dá um brinquedo para a criança. Que brinquedo que é? Tábua de Ouija. O Espírito Santo está falando comigo agora aqui, ó. Quem aqui já fez na escola a brincadeira da caneta ou a brincadeira do copo? O copo se mexer sozinho. Isso aí é legalidades. A brincadeira da caneta. Cadê o Carlos? O Carlos, nosso amigo lá da Alpiaça, ele é testemunha. Às vezes ele não vai se lembrar. Estava na nossa sala na hora do recreio, o pessoal com a caneta fazendo perguntas, né, para o espírito, não sei o que lá. E ele estava junto vendo. De repente eu vi aquilo lá na sala de aula, falei, Senhor, eu não aceito isso não. Repreenda esse espírito agora em nome de Jesus. Eu estava lá e não queria participar, falei, estou fora disso aí. Estava lá repreendendo. De repente o espírito escreveu, estou indo embora. Aí perguntaram, por que está indo embora? Ele escreveu assim, igreja. Amém? Estava eu e nosso amigão lá, mas ele não se lembra. Faz 30 anos só, né? Então, meus amados, são legalidades. Você abre a portinha para que o inimigo venha. O que mais? Você começa a dar permissões para ele.
legalidades. E ele começa no meio da tentação, aumento da iniquidade, uma paixonite aqui, uma coisinha aqui. Ele começa, né? Brinquedos consagrados. Brinquedos que são consagrados de entidades ali. Já contei alguns testemunhos aqui de brinquedos. Eu mesmo fui sufocado por um brinquedo. Tinha um brinquedo que tinha uma coisa mais linda. E não é porque meus pais queriam. Não, eu insisti. Pai, eu quero, criança. Eu quero. Meus pais compraram para mim um boneco chamado Lango Lango. É um boneco, tinha uns 2 chifres aqui, um olho só no meio, e dava soco. Inspirado, né? Pá. Eu acordei de madrugada com o boneco me sufocando. Eu não conseguia clamar. Eu ouvia o Espírito Santo falar, clama o sangue de Jesus. Eu não conseguia falar. Isso em 92. O sangue de Jesus tem poder. Eu começava a clamar. E falava, o sangue de Jesus tem poder. Puf! Aí o boneco soltava. E você acha, não, é pesadelo, é sonho. Quando é no dia seguinte, quem está do meu lado? O boneco. Mas tacamos fogo. É meu pai, tacamos fogo. Então, há objetos consagrados que às vezes os pais dão para a criança, mas esses objetos estão consagrados a entidades demoníacas. E elas vão tomando forma e entrando na casa. Né? Que mais? Então, esses demônios, ele começa a exercer um certo controle sobre as vítimas. Ele começa a controlar a você e a seus filhos, né? Existe um grau de controle. Por exemplo, que acontece também quando eles estão escondidos. Já aconteceu também de você estar andando, de repente sentir alguém empurrar você dentro de casa, não tinha ninguém. Ou ele provoca acidentes domésticos. Né? A gente vai ver aqui alguns textos onde esses demônios começam a provocar acidentes domésticos com criança, do nada. Né? O que mais? Esses demônios, entidades demoníacas, eles querem sugar a tua energia. Você fica bem a semana inteira. Chega sábado, domingo, se foi a energia. Cansado. Não sei nem... Vai nada. Ele suga, drena a tua energia. Você não tem mais força para nada. O que mais? Ele suga teu dinheiro. Tinha uma pessoa que estava com dificuldade financeira e Deus falou para a pessoa, não um pastor, nada. Deus falou para ela, você tem que ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Ela falou, pastor, Deus está falando para mim ser fiel. Eu falei, então, filha, vai. O que aconteceu? Prejuízo. Dinheiro de 30, 40, 50, 80 mil, só uma bola de neve. Não ouviu. Porque está sendo sugada pelo devorador. E Deus fala, né? Repreendei o devorador demônio, que suga o teu dinheiro. Chega uma conta que você nem espera. É um demônio que suga. Porque quando você não abençoa o reino de Deus, você está prosperando em perto das trevas. Eu quero preparar você para que vai acontecer o contrário dentro de alguns dias. Vai acontecer a maior transferência de riqueza. Deus vai tirar do ímpio para abençoar o justo. Eu quero preparar você, meus amados, para ser bênção e próspero. Senão o adversário pega o teu dinheiro e vai investir no império das trevas. O que mais que esses espíritos acabam influenciando aonde? Separação, divórcio. Em detalhe, esses demônios, eles habitam não só no corpo, ele habita em casas também. Você viu a fotinha lá? Eu morava numa casa que era pesteada de demônios. E foi um homem lá de Deus. E eu e Daniel, meu irmão, vimos no quarto, nós vimos juntos, às 3 da manhã, um anjo com a espada desembainhada e limpando a casa onde nós morávamos. Limpando, os demônios saindo com capuz assim, um por um, porque eles moram em casa. Existe um espírito de demônio conhecido como pai das moscas. Onde ele habita, meus irmãos? É aquela casa que você chega, a casa está toda ponta cabeça, suja. Casa suja. A pessoa pode mudar de cidade, mas o espírito acompanha. Casa suja, imunda, louça na pia, um brinco. Não quer dizer que agora todo dia. Não, mas tem casas que você chega, meu irmão, tá os pais das moscas lá. Beelzebú. Então ele dá um espírito de sujeira, de miséria, espírito de miséria. E às vezes esse espírito está até dentro das igrejas. Pessoas estão sofrendo. Uma vez Jesus estava pregando num Shabat, num dia sinagoga, pregando. Jesus pregando, chega lá um endemoniado. Vem aqui nos atormentar antes do tempo. Sabemos quem tu és, o Filho de Deus. Jesus deu chega para lá e falou, cala a boca, sai dele. Sai agora. O cara saiu dentro da igreja.
né? Então, esses demônios, eles causam tragédias também. E Jesus fala muito, Jesus foi um dos que mais falou sobre esses espíritos demoníacos. Então, por exemplo, eles andam em lugares. Lucas 11, 24. Jesus continua. Quando um espírito mau sai de alguém... sai de alguém. Então, tem um espírito mau sai de alguém, ele tem que ter um território para ele morar. Anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Ou seja, se houve uma libertação na sua casa, na sua família, e você não fica firme com o Senhor, o diabo, ele sabe o caminho de volta para a tua casa. Aí ele volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois ele sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. E a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então os demônios têm os parça dele. Para ficar escondidinho na casa de alguém. Aí são 8 demônios. 7, né? 1 mais 7. Então eles procuram lugares para habitar. E às vezes eles procuram lugares que têm legalidades. Tá? Então, e que tipo de espíritos existem, então? Será que você está passando por alguma influência demoníaca? Não quer dizer que você está possuído aqui, não é isso. Mas que há uma influência maléfica que tenta influenciar nas suas decisões. Jesus foi prova disso. Jesus estava lá, Pedro falou, Jesus, precisa morrer não, passa pela cruz, Jesus, para com isso. Aí Jesus falou o que para ele? Arreda-te, Satanás, porque tu só pensa na coisa dos homens, não coisa de Deus. Judas se comeu ali do pão, da mesa, né, do Senhor, do prato do Senhor. Entrou nele quem? O adversário. Então o inimigo, ele tenta de todas as maneiras implantar o reino das trevas aqui. Tá? Então, que tipo de espíritos a Bíblia, a palavra fala que existem e que influenciam e que podem estar fazendo jogo da sua vida para que você não seja abençoado. Vamos lá. Tipos de espíritos. Vamos lá. Que tipo de espíritos que estão por aí que podem estar influenciando você, a tua vida? Espírito de sono. Isaías 29, 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Os profetas e vendou as vossas cabeças, os videntes. Amados, o diabo não é um ser independente. Tudo que ele faz, ele pede permissão para o Eterno. E o Senhor vai lá, está acontecendo tal coisa, então eu te dou a permissão de você ser um espírito de sono profundo sobre a pessoa, para que ela não entenda, para que ela não seja curada. Esse espírito de sono profundo, ele começa a atuar, sabe aonde? Às vezes dentro da igreja? Na hora da palavra. Pessoas que de repente estão assim, ó, quase em transe, né? Espírito de sono. Ou a pessoa que está em casa, vai pegar a Bíblia para ler, vem espírito de sono, vai, sono, vai, aqui, lê, aqui. Pode fazer experiência. O espírito de sono não quer que você tenha a bênção do Eterno. Imagina o espírito de sono. Não estou dizendo que dormir é pecado, não. Mas o espírito de sono faz você não entender as situações. Muitas vezes você fica assim na sono espiritual e você não está discernindo o que está acontecendo. Então, esse é o espírito de sono, né? Um profundo sono. E fechou os vossos olhos, os profetas. Muitas vezes você não consegue ver o que vai acontecer, porque você está num sono espiritual. E a palavra fala, desperta tu que dormes, aleluia. Chegou na hora do culto, vou começar a ouvir algum espírito aqui demoníaco do sono, e eu não queria ofender ninguém, né? Eu vou dar, aleluia, glória a Deus, Santo Jesus, aleluia. Aí a pessoa, ninguém vai saber quem que é. Fica aí, quando o pastor falar isso, aleluia, você sabe, tem uma manifestação aí. Espírito do sono, né? Que mais? Espírito que induz ao erro. Isaías 31, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que fazem aliança, né? Pactos, acordos, sociedades, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. E 1 João 4,6, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse espírito já me enganou tantas vezes. Às vezes você vê uma pessoa que é uma pessoa boa, Fala, aí, vamos fazer um negócio? Vamos.
eu tive outras empresas no passado, né? Hoje tem uma empresa só, mas tive outras empresas no passado, isso há 20 anos atrás. E eu fui rebelde, eu não falei para o Senhor, Senhor, posso ser sócio de fulano? Não, fulano tinha uma outra tipo de crença lá, e eu estava mais interessado no que ele tinha para oferecer do que na crença dele. E eu só quebrei, penei. Ele fala, fazem aliança, mas não pelo meu espírito. Eu tomei um prejuízo maldito, porque não ouvi o Senhor. E existe o espírito do erro. Vem, vamos ser sócio. E vai. Aí quando se vê, esse sócio te induz ao erro. Você só se quebra. É um espírito que te induz ao erro. Você acha que está tudo certo. O que eu aconselho a você? Ore a Deus. Deus, o que eu faço? Que decisão que eu tomo? Entendeu? E Deus ele vai te dar a direção. Senão você toma uma direção e vai vir um espírito te dar um erro. Aí você vai tomar um prejuízo. E esse espírito do erro, ele é muito comum no Brasil. Esse espírito do erro aconteceu com Josafá. Josafá estava fazendo uma aliança com o rei Acabe. Olha, vamos construir os navios ali, mercantes, vamos detonar aí, vamos para a região aí das Índias, Espanha, vamos dominar o mercado aí, né, logística de marinha. Aconteceu. Josafá, o Senhor falou assim, Josafá, você está consultando a mim para fazer essa sociedade com Acabe? Não, rapaz, Acabe está todo amaldiçoado. Por causa disso, você vai ter prejuízo. Os navios, meus amados, naufragaram. Quanto custa um navio hoje? Caro. Naufragaram. E às vezes nós quebramos a empresa porque nós não consultamos o Senhor e vem o espírito do erro, que pega teu dinheiro e rouba teu dinheiro e você acaba perdendo esse dinheiro. Espírito do erro, o que mais? Então ele dá problemas com os negócios, sociedades, mas aleluia, fui liberto desse espírito do erro. Aleluia. Glória a Deus. O que mais? Espírito de confusão. Isaías 9:14. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como um bêbado vai cambaleando no seu vômito. Espírito de confusão é um espírito sem vergonha. Ele às vezes aparece, sabe onde, espírito de confusão? Num dia de domingo em família. Começa uma confusão lá, uma confusão aqui, confusão, briga e confusão. Eu vejo muitos espíritos, às vezes, em reunião de condomínio. Não. Reunião de condomínio tem lá alguém com espírito de confusão. Já eu sou o segundo condomínio que eu estou morando, né? No primeiro tinha umas senhorinhas lá que era confusão. Não. Todo mundo é algo bom para o condomínio. Mas tinha uma filha de Satanás. Não, é sempre do contra, espírito de confusão. E fazia as outras ainda em contra. Você pode mudar de condomínio de lugar. Vai ter um espírito de confusão. O espírito de confusão, ele tenta entrar para causar, né, desarmonia, bagunça, para que não se chegue a uma unidade. Então, o espírito de confusão, ele é muito comum nesses meios aí. Detalhe, o Senhor derramou no meio deles o espírito de confusão. Então, não é o diabo que vai lá e manda, não. É uma hierarquia. Tudo passa pelo controle do Pai, do Eterno. Até o diabo, para dar um passo, tem que pedir permissão para o Eterno. Então, o espírito de confusão é onde tem confusão. Ah, quem assistiu ontem a luta ali do como é que é? Do Popói, de quem? Vanderlei? Alguém assistiu ou não? Está no YouTube, né? A luta lá, que confusão no final. Viu as notícias? Viu as notícias? Meu... Não, acabou a luta porque o cara ele deu um golpe que não podia, né? Que o cara achou que é MMA e é, como é que é? Boxe, né? Não pode dar cabeçada. E ele, louco, acabou a luta, a confusão, se ajoelhou. Aí pegou o pessoal, deram uma no rapaz lá e caiu pá, no chão. Espírito de confusão. Seu Ramon, já viu espírito de confusão no time de futebol? Misericórdia. Muitos times de futebol. Está ali confusão, o juiz e tal, confusão. É um espírito, né? E gente que acaba morrendo nos estádios. Por causa desse espírito que quer causar confusão, contenda, briga. Quer ver? Quem estuda na escola aí, o Espírito Santo fala assim o seguinte: você está na escola, a pessoa... Hoje eu acho que não tem mais isso, né? Nossa época tinha bastante. Te pego lá fora. Te pego lá fora. Hoje eu não sei se tem. Hoje tem guardinha, né? Antigamente você ia para fora, o Espírito vai falar assim, ó, fala o seguinte: briga. Hã?
Dá voadora, cospe aqui, né? Espírito de confusão. Porque ele quer causar confusão, briga, contenda. É um espírito das trevas. É um espírito demoníaco. O que mais espíritos que existem? Espírito familiar. Isaías 8,19 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Aqui fala do texto de Isaías, existem espíritos familiares. O que é um espírito familiar? É um espírito que vai acompanhando de geração a geração. Se a pessoa não se posicionar com Cristo, se ela não denunciar, por exemplo, tem famílias que eu conheço, onde sempre a cada 1, 2 ou 3 anos, existe um espírito, eu vou ter que borrar isso, tá, João? Espírito. Morreu o tio, morreu o irmão, morreu o seu que lá tal. É um espírito suicida, que vem de geração a geração a geração. O que mais? Eu e a pastora Cássia, semana atendemos. Ela estava atendendo uma pessoa, eu estava atendendo uma outra pessoa que eram parentes, que não são nem parte da igreja, mas a gente atende, né? E orando pelo mesmo, o pastor, depois eu mostrei para ela, olha aqui ó, o que aconteceu. Uma pessoa pedindo oração para ela, porque algum parente se separou, divorciou, filho separou, a irmã separou, ela está separada, e essa outra irmã que eu estava atendendo, uma senhora, filho recém separou, e outro filho divorciou, e ela falou, e eu fui separada também, e minha irmã também. É um demônio familiar. A avó, há 15, 16 anos. A filha. Espíritos familiares que vão influenciando o que aconteça, os mesmos erros dos pais nos filhos, assim vai. E tem que ser denunciado. Eu falei, não aceito esse espírito não, em nome de Jesus. Espírito de tragédia. Espírito familiar, aquela família sempre tem alguém que morre do coração, tragédia, acidente. É um demônio que faz de tudo para que aquela pessoa venha sofrer esse tipo de tragédia. Uma vez, convido um apóstolo a falar com a gente, falou que tinha um rapaz, um amigo dele, um homem, que ele ia fazer 40 anos. 40 anos. E ele, preocupado, com 39 anos, ele falou assim, pro Géser trabalhava numa grande empresa em São Paulo, e ele falou, ô meu amigo, o que eu faço? Semana que vem eu faço aniversário. Meu tio, com 40 anos, morreu. Meu irmão fez 40 anos, morreu. Acidente de carro, atropelamento. Semana que vem, que eu vou fazer 40 anos, o que eu faço? Ele falou, primeiro, você está observando isso. Beleza. Então você tem que denunciar esse espírito, vamos orar agora. Fala, espírito, você é espírito familiar de tragédia. Não aceito mais você na minha vida, na minha família, na família dos meus filhos. Sai, espírito de tragédia, e nunca mais volte. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Passou aquela semana, pensa. Fez aniversário, 40 anos, e está vivo até hoje. Entendeu? Aleluia. Porque esse espírito, ele é tragédia. Você tem que perceber, porque ele é astuto, ele manipula. Espíritos familiares. Aí você começa agora, eu creio que o Espírito Santo está mostrando para vocês, por exemplo, família de vocês. Olha, é verdade, fulano se separou, outro fulano se separou, e o fulano se separou. Então, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração aqui, uma oração muito poderosa, que você vai declarar, representando a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Espírito familiar. Outro espírito também que é um demônio muito poderoso. Espírito de ciúmes. Número 5,14. Espírito de ciúmes. Ó, o ciúme é um espírito aí. Ó. Vier sobre ele de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, deitado com outra pessoa. Ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, o mesmo que ela não tenha se contaminado. Como funciona o espírito de ciúmes? Às vezes a mulher, né, o marido não dá atenção para a mulher em casa, o marido não trata bem a mulher. E vem o espírito de ciúmes e fala que a mulher lá, ou algum ex dela, pode falar. Pode falar. Paz, igreja, amém?
contar um caso que aconteceu num parente da minha família. A minha tia, ela foi viajar com o marido dela e no meio da viagem, dentro do ônibus, eu creio que foi um espírito que tomou o corpo dele, ele começou a ofender a minha tia com palavrão. Ele levantou, ele andou no corredor inteiro chamando ela de um monte de coisa, ela me trai isso e aquilo. E tipo, isso que aconteceu nunca aconteceu. E agora está causando divisão, perigo até separação. Tipo, e depois ele voltou a si, como se nada tivesse acontecido. Ela ficou com a mágoa, porque ela não entende, ela não frequenta, não vai, isso não discerne a parte espiritual. Então, alguma legalidade que nem dentro da casa, o neto dela namora com um homem. Entendeu? Então, tem espíritos que lá dentro da casa vai agindo, vai tomando conta, e o povo, como não tem discernimento, não consegue combater, né? E é um caso que aconteceu recente. E é isso que é importante eu estar orando, repreendendo, que o espírito de ciúmes é um espírito bem forte. Uma vez, aí eu falei para vocês o exemplo, né? Aí a mulher está carente, aí chega um amigo dela, ô, meu amigo, como é que você está? Conta para mim. Ah, estou passando por isso assim, assim, assado. E começa a abrir para o amigo. Rapaz, uma vez, quando estava no barracão ainda, uma pessoa que começou, né? Deus pegamos e tratamos e trabalhamos na pessoa. Deus deu vitória, Deus deu cura, Deus saúde, Deus deu casa, bênção, bênção, bênção. E acontece, quando tudo vai bem, relaxa. Estou buscando a Deus, está tudo certo, tudo bem. A pessoa começou a deixar de vir na igreja, começou a buscar Deus, deixou. Meses depois apareceu só um dos casais lá na igreja, uma pessoa só, do cônjuge. Falou, olha que saudade de você, como é que você está? Ô, pastor. Quero falar com o senhor depois do culto. Vamos orar, o que aconteceu? Estou achando que estou tomando galho. O que é tomar galho? É porque isso? Ah, estou achando, porque a pessoa está de frente comigo. Estou com ciúmes. E eu falo, você deixou de me amar? O que aconteceu? Fala comigo, não, eu te amo, amor. Eu falei, você viu alguma prova, alguma coisa concreta que você viu e que você falou, não vi nada. Bom, falei, então vamos ter discernimento. Tem um espírito de ciúmes aí, você está com ciúmes. Vamos orar. Aí chamei lá na frente. Vamos orar. Senhor, está escrito que não há nada oculto que não há de ser revelado. Aleluia. Senhor, a pessoa está com o espírito de ciúmes aqui, Senhor. Está achando que colocaram um galho na cabeça. A gente não fala assim, né? Mas está com o espírito aí, Senhor. Senhor, revela. Traz à tona o que está oculto, Senhor. Amém? Amém. A pessoa foi para casa. Dias depois, me mandou mensagem. Pastor, peguei tudo, pastor. Sério, pessoa? Pegou tudo que aconteceu? Pastor, a pessoa estava, né, no lugar propício onde se faz essas coisas, né, da fugidinha, né, no motel. E estava lá com a outra pessoa. E essa pessoa que estava, né, meu cônjuge que estava no motel, saiu do banho. Mas quando estava no banho, o celular do meu cônjuge estava tocando mensagem, pipocando mensagem. Oi, amor. Mensagem de contato, né? Amor. Filho. Aí o amante lá, olhou assim, mas peraí, amor, filho, peraí. Aí falou, a pessoa pegou o celular do que estava traindo, e quando a pessoa saiu do banho, começou a filmar, falou assim, que história é essa? O amante não sabia, né, que era casado. Assim, você é casado? Você é assim, assim, assado, você tem filho? Você mentiu para mim? Agora fala aqui para tua família. Você estava comigo, fizemos assim, 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 assado. Jogar no grupo da família. Toda a família soube. Aí a pessoa depois me mandou uma mensagem, né, aqui, a pessoa que traiu, desespera. Pastor, me ajuda, pastor. Pastor, me ajuda, pastor. Estou com medo de ir para o inferno, quero tirar minha vida, quero se matar. Eu estou com medo de morrer. Aí o pastor, com todo amor e carinho. Vem cá, ovelhinha, vamos lá, com amor e carinho. Conversei, falei, olha, Deus é Deus de perdão, mas você só
se arrependeu porque foi pego? E se você não fosse pego? Nós temos que conversar. Você quer um... Eu já falei para o teu cônjuge que está na bênção de casar de novo já. Porque pela palavra pode casar de novo, e daí? Aí você, vamos conversar? Vamos. Aí, enfim, chamamos juntos. E eu, com amor e carinho, glória a Deus. Pá. Trouxe a ovelhinha, né? Conversamos. Sempre que eu vi as duas partes. Por que foi procurar um amor fora? Tem que procurar ambas as partes. Enfim, resumindo, Deus restaurou, Deus deu graça, houve perdão na família. Não foi fácil, é um processo. Mas foram libertos do espírito de ciúmes. Entendeu? Então é o espírito que tenta trazer confusão, vergonha na família. Então, cuidado com o espírito de ciúmes, de traição. O que mais? Outro espírito. Espírito adivinhador. Então eu falo, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Em Atos 16 diz assim, ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro a seus senhores. O que é o espírito adivinhador? O espírito adivinhador, hoje em dia ele está famoso. Hoje em dia, espírito adivinhador tem like, tem pix. Hoje em dia ele se transveste muitas vezes de espírito profético. Uma vez tinha uma ovelhinha que ia consultar. Olha, era mais fácil procurar profeta do que procurar a casa de Deus. E era um profeta X, um profeta Y, um profeta... Aí um dia esse espírito adivinhador largou uma bomba lá. Lá vinha agora na tua vida, é luta, é falência, é não sei o que lá. E a pessoa, pastor, me ajuda, pastor, me ajuda, pastor. Foi o que aconteceu. Recebi uma profecia lá de que agora essa coisa ruim, falência e não sei o que lá, e bancarrota. Eu falei, mas varão, está sendo fiel ao Senhor? Tô. Tá orando? Tô. Tá com medo do quê, varão? Espírito adivinhador. Às vezes nós corremos atrás, né, de tanta coisa. E vem o espírito de adivinhação ali, você quer uma coisa, e quando Deus fala com você, o profético só confirma. Deus confirma. Agora, quando eu vou procurar, porque hoje estamos muito infiltrados, espírito de adivinhação, e a gente quer lá, ora por mim, aí dá um profético. Espírito de adivinhação, que eu quero saber o que está no meu futuro. Aí você vem, recebe uma profetada, uma bomba, agora é falência, bancarrota, é tumor. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, não, peraí. Você está orando, você está jejuando, está tudo certo? Não tenha medo. Deus é teu escudo e broquel. Amém? Isso, tem como proteger dessas coisas. Então, espírito adivinhador. O que mais? Espírito de mentira. Ixi, esse aqui. 1 Reis 22. Respondeu ele. Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor, tu induzirás e prevalecerás, sai e faz assim. Olha que Deus que... Amados, Acabe tinha muitos profetas ali e tal. E tinha um profeta lá que falava o que Deus queria. E daí eles iam para a guerra. E falou aí... E aí, profeta, que Deus para a guerra ou não? Pode ir, Deus é contigo, aleluia, glória a Deus, piruleta para lá, rodopiando, né, baú da casa própria. De repente, aí o Josafá, mas espera aí, parceiro, todo mundo está falando a mesma coisa. Não, espera aí. Não tem alguém, profeta do Senhor, a profeta do Senhor? Tem, mas ele só fala coisa ruim. Não gosta desse profeta, só fala o que é mal para mim. Chama ele. Chamaram ele lá e falou, olha, profeta, é o seguinte, está todo mundo, fica a dica, está todo mundo profetizando coisa boa para esse cara aí. Eu falei, eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Aí chegou lá esse profeta e falou, olha, estão falando aí muitas coisas, o que você tem para falar? Não, pode ir, está tudo certo. Pode ir, que Deus é contigo. Aí, o rei, até quando você vai ficar me tirando? Até quando vai ficar me tirando? Fala a verdade. Aí ele falou, rei, vou te falar então o que eu vi no Espírito. Eu vi todo o seu exército, como ovelha sem pastor, perdido para lá e para cá, tocaram a corneta e falaram assim, cada um para sua casa. Acabou, não tem? E eu vi o mundo espiritual, eu vi o Eterno sentado num
trono, Hakadosh Baruch Hu, santo, bendito seja ele, e eu vi um exército à sua direita e à sua esquerda. E o Eterno falou, quem que nós vamos enviar para fazer com que o Acabe caia no engano? Um espírito disse uma coisa, outro espírito disse outra coisa, mas um espírito falou, eu sairei. Eu vou ser um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Um espírito ser na boca de... Olha o poder de um espírito. Aí o Senhor pergunta, como é que você vai conseguir essa vitória aí? Falou, tu induzirás e prevalecerás. Sai e faz assim. Então, um espírito mentiroso, muitas vezes, está na boca do profético. Coisas que vão e não acontecem, ou que Deus quer cair em uma armadilha. E aconteceu com Reacabe. Reacabe morreu, porque acreditou naquele espírito mentiroso. Por isso que você tem discernimento. Deus fala com você, Deus fala no seu coração, Deus fala na sua mente, Deus confirma por meio da sua palavra. Então existe um espírito adivinhador, o espírito de mentira. O que mais? Quem que é o pai da mentira? O inimigo, né? O que mais que existe? Espírito de luxúria. Oséias 4:12, o meu povo consulta o seu pau e a sua vara lhe dá respostas. Porque o espírito de luxúria os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ou seja, eles faziam um tipo de uma magia, pegam lá a madeira, que era uma entidade, um demônio, e a sua vara, né, dava respostas, né, jogava ali. Com isso, abria a porta para o espírito de luxúria. E junto com o espírito de luxúria, o que a luxúria faz? Faz com que a pessoa fique numa vida assim, né, vulgar, promíscua. Aquelas pessoas que querem aparecer nas redes sociais, né? Que tá aqui, né? Fazendo assim, como aqui as mulheres, né? Aperta aqui para aparecer, né? Os bustos, né? Mas é um espírito de luxúria, porque quer ser desejada. E é um espírito que começa a ser um espírito de promiscuidade, sedutor. E tá, gente casada. E tem uns também. Homens, né? Espírito de luxúria lá que vai. Imagina um pastor Rodrigo aqui, agora é tempo de jejum, né? Tô sequinho, né? Mas imagina pro ano que vem, vamos fazer no Instagram lá eu, marombeiro, Pai do Senhor, meus amados, sem camisa assim, tal, com o versículo tal, vamos usar, minhas irmãs, nossa arma, né, da família assim, e sem camisa lá, com tanquinho, né? Imagina, vai chover de seguidores, aleluia, aleluia nada, minha polaquinha, olha em mim, ó, minha polaquinha, olha em mim. É um espírito que influencia isso. Um espírito que começa a influenciar, assim que começa. Eu dando a legalidade. Eu dou lugar a você, inimigo. Ele vem e começa dessa maneira. E ele canta. O que mais? Espíritos de luxúria, espíritos de prostituição. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. O espírito da prostituição, o pastor Valdir contou aqui para nós, que tinha um cidadão, mais de 25 anos atrás, que tínhamos feito o casamento dele, tudo mais e tal, mas aconteceu, dia de Santa Ceia, elementos consagrados, casado, hein? Aconteceu que ele pegava a Santa Ceia, e a igreja era aqui, né? Antes da reforma. Acabou a Santa Ceia, ele ia lá na Rua do Amor. Quem conhece a Rua do Amor? Tem a Lascívios, ali tem a Sexabe, né? Ia lá com prostitutas. O espírito estava dentro dele. Ele acabou de comer a Santa Ceia. O que aconteceu com ele? Uma ligação da mulher dele pedindo ajuda. Toda esgualepada, surra, brigada. Ele bateu, esmurrou ela. Por quê? Porque ele achou que ele era o bonitão, que ninguém está vendo. Quando ele chegou em casa, vou falar numa metáfora, tá? Ele pegou a sua mulher com a boca na botija. Conhece? Metaforicamente falando. E espancou ela. Aí o pastor Valdir, com todo amor e carinho, foi lá e exortou eles. Enfim, espírito de prostituição. E ele também vem por meio da pornografia. Por meio, né, de pecados, vídeos. Ele começa a se infiltrar nos olhos.
né? Os olhos são a janela do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luz. E assim começa. Ninguém começa assim, hoje eu peguei, vou lá. Alguém diz algum nome de um site aí? Site, como é que é? Fatal Models? Quem conhece Fatal Models? Levanta a mão. 1, 2, 3, brincando. Eu tenho um sistema, né? O meu trabalho como programador, sou gerente de software, é botar bloqueios, assim, fica a dica, quem quer aí. Eu tenho um bloqueador de sites, né? De coisas, que eu tenho que as empresas me contratam para isso. A gente chama de proxy. Então a pessoa, ninguém vai me ver. Vai lá, contrata uma acompanhante, é um nome bonito agora, acompanhante. Acompanhante, vai lá. Meu irmão, espírito de prostituição. Espírito de prostituição, ele acaba te levando para miséria. E miséria, e miséria. Espírito de prostituição é terrível. Espírito de prostituição, luxúria. E ele acaba com a tua vida financeira. Porque uma vez soubemos, né? Por meio de um amigo. Olha como é que o espírito de prostituição é. Tinha a mulher oficial, a casada oficial, e tinha a acompanhante, né? Por nome bonito, né? E aconteceu de que a mulher casada oficial falou, amor, eu quero uma TV assim assado de tantos polegadas. De alguma maneira, a acompanhante sabia também. Falei, eu também quero maior ainda. Aí esse homem deu um carro para a esposa. Carro de luxo. Aí a amante soube. Eu também quero um carro melhor ainda. Espírito de prostituição. O que aconteceu com esse homem, meu irmão? Acabou se enforcando e se matou. Não aguentou. E ele falou para uns amigos lá, falou, não aguento mais. Só que em vez de se arrepender, ele acabou se enforcando e se matou. Um grande empresário. Então, o espírito de prostituição, ele engana, ele rouba todo o teu dinheiro. Então, é bom se acertar quanto antes, né? O que mais? Espírito de falsidade. Esse espírito aqui, as meninas não sabem o que é isso. Alguém ouviu falar do espírito da Falciane? Espírito de Falciane. É o espírito da Falciane. Esse espírito da Falciane aqui é terrível. Por quê? Se algum homem andando em espírito de falsidade, mentira, dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse o tal profeta desse povo. O espírito de Falciane, aquela que, minha amiga, e vai, amiga, pra cá e pra lá, isso, aquela tal. Minha filha, tu virou as costas, fura olho. O que é fura olho? É da tua tempo? Fura olho ou não? Fura olho. Falciane. Ou Faciano também, né? Olha, né? Isso há 30 anos atrás, quando eu era adolescente ainda, olha, o pastor Rodrigo namorava. E eu acabava de ser do grupo de jovens, terminou o namoro, fui na casa de um amigo meu, Falciano. Daí, falei, meu irmão, tô na fossa. Que é a fossa, né? Tô na fossa, meu irmão. Fulano terminou comigo, tal. Vamos sair, vamos pra balada. E fomos pra balada, tal. Aí, na balada, quem chega na balada para me pegar lá? Meu pai. Falei, agora eu vou apanhar. Falei, não, pai, foi assim, assado, fui lá, para baixo, tal, fossa, né? Aí, no dia seguinte, esse meu amigo Falciano foi pedir ela em namoro. Pensa, não fura olho. Enfim, esse cara se deu mal muitas vezes na vida. Mas é a falsidade, espírito falciane. Que vem, tenta, né? É falso, fala mal de você pelas costas, pega dinheiro emprestado seu, não te devolve, né? Vou pagar, vou acertar. Não acerta, é um espírito falciane, porque fala espírito de falsidade e mentir, está ligado com a mentira. Né? Que mais? Outro espírito aqui, para a gente encerrar, espírito da impureza. Naquele dia do Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. O que é impureza segundo a Torá? É tudo aquilo que te faz contaminar. E aqui, né, a idolatria, enfim, é um dos espíritos que fazem, né, a pessoa a se contaminar e o espírito da impureza entrar. E idolatria não é só imagens. Tinha uma pessoa que ela era muito fanática por time de futebol. O time da pessoa estava lá, não vou no culto hoje. E os filhos orando, vamos orar, Deus manda meu pai no culto, tal, enfim. Mas não ia no culto. Era só no dia que tinha jogo. O que aconteceu? O espírito da impureza. Amados, irmãos iam na casa daquela pessoa para ser bênção.
Vinha uma casa lá sem pintar a casa. Irmão, eu quero ser benção para você. E pintava a casa de fulano. Aí quando ia visitar de novo a casa, está toda o quê? Imunda. Suja. Por causa do espírito da impureza, que tem a ver junto com o espírito da idolatria. É um espírito que deixa a pessoa, olha, terrível. Uma vez fui na casa de uma pessoa, por causa da pessoa assim, uma coisa é você ser simples. Uma coisa é a simplicidade. Humildade. Outra coisa, você está debaixo do espírito da miséria. Uma vez, estava na casa com meus amigos, com uma pessoa, e a gente comprou na época lá alimentos assim para fazer uma carninha, coisa gostosa e tal, e acabou de pratos, bem aqueles pratos assim, bem simples, e não tinha mais prato. E aquela pessoa, eu já volto. E o Espírito falou assim, acompanha essa pessoa, acompanha essa mulher. E foi acompanhar a mulher. No que eu cheguei na mulher, assim, estava uma senhorinha, ela tinha, assim, escondido, assim, ó, os melhores talheres, pratos, coisas de luxo que ela tinha ganho dos seus parentes. Eu falei, fulana, por que você não está usando isso daqui? Isso aqui, olha, tem que usar, bacana. Eu falei, não, para que usar? Vai estragar, vai sujar. Você acredita nisso? Espírito de impureza. Vai sujar. Tá, os melhores pratos ganhou de parentes ali. Não, prefiro ficar com os velhos. Então a pessoa tem aquela mente miserável, mente de miséria. Espírito da impureza. O que mais? O espírito mudo e surdo. Marcos 9,17. Respondeu-lhe dentre a multidão, mestre, eu te trouxe meu filho que tem espírito mudo. Marcos 9,18. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus, vendo a multidão correndo, se aglomerava, respondeu ao espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Existem tipos de enfermidade. Não é que todo surdo, não. Mas existem cegueiras espirituais, surdez, né? A pessoa não fala por causa de motivos demoníacos. Então Jesus, reconhecendo isso, expulsou e a pessoa foi liberta e curada. Espírito mudo e surdo. O que mais? Espírito de loucura. Mateus 7,15. O Senhor, compadece de mim, o filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Amados, eu estive numa clínica psiquiátrica em Foz do Iguaçu. Triste. Existem enfermidades que é na cabeça, no cérebro, mas existem possessões demoníacas. A palavra fala assim, a palavra lunático no original ali, hoje seria mais ou menos como epilético. Não quer dizer que todo mundo que é epilético tem doença, não é isso não. Não é ter demônio, não. Lunático, a palavra no original ali em grego, é como se quando tivesse lua cheia, se manifestavam esses espíritos. E as pessoas caíam no chão, espumava. Então existem enfermidades que não são da mente, mas são demônios que provocam isso. Loucura, né? Enfim, tudo isso. Então temos que discernimento. O que mais? Espírito de doença. Lucas 13:11. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar. Uma mulher que estava 18 anos, escrava do Satanás, do diabo, e ela ia para a igreja. Ela andava assim, essa senhora, tadinha. Encurvada, e era um demônio que fazia ela olhar assim, andar assim, encurvada. E Jesus, no Shabat, falou, vem cá, vou curar você. Jesus curou aquela mulher, foi liberta daquele demônio. Então existem demônios que fazem que você vive, assim, tu pode estar na igreja. Ela estava 18 anos, não perdia ali uma sinagoga, acredito eu, um culto. Mas uma doença que fazia ela ficar encurvada. E às vezes você tem doenças, enfermidades espirituais, você vai no médico, faz um check-up, não acha nada. Fala, não, eu quero repreender esse espírito em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade. Espírito de escravidão, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui no contexto aqui, pessoas que ficavam assim, né, no espírito de escravidão, seguindo a Torá na forma de obrigação, não era isso. Mas existe também espírito de escravidão em outros temas da nossa vida.
que não é um assunto de hoje, né? Mas existem níveis de demônios, níveis espirituais, onde faz a pessoa ser escrava da bebida, escravo, né, do fumo, cigarro, escravo das drogas, o espírito de escravidão. Uma força demoníaca que a pessoa não consegue se libertar. Passa por 10, 15 casas de comunidades terapêuticas, mas não tratam só os sintomas e não a causa. E a pessoa tem que ter uma libertação nessa área, né, de espíritos de escravidão, que suga todo o teu dinheiro na bebida, nos vícios, cigarro, jogatina, amados. Agora o espírito de escravidão vai ter que modernizar, né? Agora ele está, sabe onde? Espírito de escravidão? Hã? Tigrinho, Betis. Quantas pessoas que estão desesperadas, roubando dinheiro de parentes, de amigos, pedindo empréstimo, para jogar onde? Os Betis, tigrinho. É um vício, escravidão. A pessoa não consegue se libertar disso. Lá em Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul, onde mora minha família, tem um cara que está viciado nesses jogos e ele vende lanche. Aí ele teve a audácia de pedir para minha irmã, que é cliente, né, se ela podia fazer um Pix adiantando para ele, e naquele mês ela pegaria em lanche para ele poder jogar, mas não podia falar para a esposa dele. Tamanho vício. Me deposita 100, depois você vai pegando de lanche, eu deixo aqui como crédito, porque eu estou sem dinheiro e eu preciso e eu estou devendo. Não sei. Tamanho. Espíritos, vamos lá, tem mais coisa aí, revelação. Hoje é a tua libertação, amém? Aleluia! Outro espírito também de atordoamento, Romanos 11:8, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. É um espírito que a pessoa fica atordoada, pessoa que não quer descobrir a verdade. Legalidade, a pessoa, ela não, você está diante da verdade, não enxerga. A pessoa, Deus, não, vai lá, espírito de deixa a pessoa atordoada. E a pessoa não tem um livramento, não é liberta. O que mais? Espírito enganador, 1 Timóteo 4:11. Mas o Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. É os dias atuais. Espíritos enganadores, doutrina de demônios. O que mais? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que é o espírito de covardia? É um espírito que está na pessoa, que a pessoa é um covarde. O que é um covarde? Aquele que não enfrenta a situação. Quando a pessoa está lá, você fala assim, ô parente, tu é um covarde? Tu é um homem ou um rato? Deus não te concedeu o espírito de covardia, mas diga assim, poder, amor, equilíbrio. Então, o espírito de covardia, eu não vou conseguir. Não, enfrentar a situação, não vou dar, não vai dar certo, não vou conseguir. Covarde. Mas Deus não te deu o espírito de covardia, não. Deu o espírito de gevurá, de poder. Então, covarde é aquele que não enfrenta a situação, fica postergando. E o espírito de tragédia, Marcos 9:22. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Espírito de tragédia que eu falei para vocês, aquele homem aqui com 40 anos. 40 anos de idade, espírito de tragédia. Ele entra para causar o quê? Morte, tragédia na família, né? Esbarrão. Sim, o Espírito Santo me falou agora. Aquela pessoa que morava na chácara, lá no Remanso, morou aqui por um tempo, lembra? Ela tinha um filho, esse filho era amigo nosso, querido, amicíssimo nosso. A gente passava o final de semana lá jogando videogame. Mas ele sempre andava de bicicleta, a bicicleta quebrava os pinos da frente lá, caía com o dente para frente, assim, arrebentava a boca. Outra vez, estava perto de um boi, o boi deu uma furada aqui nele, o chifre furou aqui a bochecha dele. Outra vez subiu no muro, quebrou lá, ficou pendurado. Pensa no espírito de tragédia.
E daí, meus pais, na época, tendo esse conhecimento, falaram, opa, o espírito de tragédia está aqui, ó. Quer matar esse menino. Novo, tinha 12, 13 anos. Aí, explicaram para ele a situação. Olha, aconteceu assim, você sabe, o espírito de tragédia querendo levar seu filho. Conta o que está oculto. E aquela pessoa falou, olha, no passado, eu fazia, não como o pastor Rodrigo, ela fazia programa, mas outro tipo de programa. Não era engenheiro de software como eu, ela fazia programa. Eu fazia programa e me encontrei com um fulano que engravidei e tal, mas esse que está hoje comigo não é o pai dele. Não é o pai dele. Então falamos, ó, você vai ter que chegar, conversar, abrir o jogo, fale a verdade, porque o espírito de tragédia está atrás dele, querendo roubar ele. Aí chegou o momento, essa família chegou, abriu o jogo, contou para o filho, assim, assado, tal, né? E se perdoaram entre eles, tal, contou. Enfim, o menino nunca mais teve uma tragédia. Porque aquele espírito de tragédia estava ali operando por meio da falsidade, da mentira. Entendeu? Aquele cara que tratava ele diferente um pouco, né? Ele não entendia o porquê. E daí, era chifre de boi que enfiou aqui, era a bicicleta que estourava sozinho a frente da dianteira. Enfim, no dia que foi conversado, foi desligado uma legalidade e aquele rapaz lá está muito bem hoje. Então, espíritos que tentam roubar da tragédia na família. O que mais? Agora sim, como ser liberto? Para a gente acabar. Como ser liberto? Aleluia! Quem quer ser liberto aí? Aleluia! Amém? Porque às vezes ele está escondido. Amado, falei para vocês. A pastora caiu essa semana, esse ano, em fevereiro, março. Compramos lá eu falei isso agora, na verdade. Olha só. Como ser liberto? Vamos lá, vamos pela palavra. Destruindo objetos consagrados. Vamos lá a palavra aqui, ó. José 6,18. Quanto a vocês, cuide para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês a tomarem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Né? O que mais? Olha só que interessante isso aqui, ó. Atos 19, 18. Muitos que creram vieram confessando e denunciando publicamente. Denunciando, tem que confessar. Reconheço que eu tinha um objeto na minha casa consagrado. Reconheço que eu tinha coisa consagrada que tem que denunciar publicamente. As suas obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, tinha livro consagrado, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. É muita grana. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Enquanto havia livros de magia, enquanto havia livros consagrados, a palavra de Deus não crescia, a palavra de Deus não prosperava. Mas quando confessava publicamente, olha, isso aqui é consagrado, isso aqui é do mal, isso aqui é das trevas, isso aqui é do cramunhão. Então eles queimavam, tinham que desligar isso, tinham que queimar isso. Aí a partir disso, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. E o último texto, Deuteronômio 7,25. As imagens e esculturas de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre ela não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Não é para ter coisa amaldiçoada dentro de casa. Falei para vocês da batalha que eu tive esse ano. Compramos lá, fazendo lá a nossa reforma no apartamento e tal, e tinha um MDF lá com o nome de uma entidade maligna, que é uma deusa grega chamada Atena, uma deusa da guerra. Ah, imagina um pastor Rode, né? Fomos lá comprar, falei, isso aqui é nome da cidade, Atena, algo assim. Falei, não tem nada a ver isso aí, né? Rapaz, no dia que o cara colocou, colocou em casa, já deu ruim em mim. Doença. Foi inspirado da deusa da guerra lá. Aí eu botei um demônio de casa, meus irmãos. Dava eu de meia-noite lá, doente, febre. Falei, o que está acontecendo aqui? Não tinha força. Daí eu falei, a única coisa que foi feita diferente aqui foi colocar esse MDF aqui, peguei o azeite. Nem o azeite ungido funcionou. Porque era maldito, era consagrado. Como é que eu vou abençoar algo que é maldito? Tinha que tirar, a Karine ficava assim, em choque, falava assim, eu estou sentindo que não tenho mais meu futuro, não vejo mais meu futuro, eu acho que eu vou morrer.
Ela sentiu espírito de morte. Mesmo eu orando, jejuando, consagrando, não funcionou. Por quê? Porque era maldito. Ou seja, você tem que começar a tirar isso da tua vida para que haja resultado, haja efeito. Chamamos o cara, corre aqui, mano. Eu te pago essa. Arranca daqui esse painel. Ele foi lá, ele nem guardou na marcenaria, jogou, queimou, deu um fim naquilo. Porque é a coisa amaldiçoada com coisa consagrada, amados. Às vezes tem coisa consagrada na sua casa, você não sabe, te sugando tua energia. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Músicas também que são consagradas, batidas, melodias, enfim, uma série de coisas que vão fazendo você ficar sob a influência demoníaca. Então, como ser liberto? Destrua coisas consagradas. Pastor, o que eu sei que é do diabo ou não é? Procura, pesquisa. Manda para mim imagem, fala para mim, pastor, o que você acha disso aqui? Eu vou falar para você, a gente procura. Igual a Vera comentou com a gente. No momento que ela colocou o negócio lá que era consagrado, todo mundo ficou doente lá. Aí tirou, né, Verinha? Cura, saúde. Ou seja, não adianta ungir Beelzebul, não adianta ungir coisa consagrada, não. Porque o inimigo, ele é astuto, não adianta, ele sabe como funciona. Depois que nós tiramos de casa, sentimos o alívio do Senhor. E aí foi uma lição para a gente. Amém? O que mais, então? Como ser liberto? Jejum, aleluia. Mateus 17, 21. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Estamos aqui para finalizar a campanha de 40 dias de jejum. Né? Então, existem demônios que só saem na autoridade do jejum e da oração, meu irmão. Tem dias que não adianta chamar pastor 3 da madrugada. Pastor, tem um demônio aqui no meu quintal, me ajuda, pastor. Se você não tem uma vida com Deus, eu posso até limpar. Depois de um tempo, ele volta mais 7 juntos. Entendeu? Então, você tem que ter uma vida de jejum, porque jejum te dá autoridade para vencer esses demônios aí. O que mais? A palavra, Mateus 8,16. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, Jesus, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. A palavra do Senhor é a espada do Espírito. Com a palavra, ele expulsava demônios ali. E a unção também dos discípulos é tão grande, porque por meio de uma roupa usada, tinha uma energia tão grande ali, tão grande, que fazia, né, por meio dos aventais, por meio de lençóis, as pessoas eram curadas de qualquer demônio, qualquer espírito de enfermidade. A unção, né? Então, com a palavra o Senhor expeliu. O que mais? Fala para o teu irmão, você precisa ativar a cerca de proteção. Como que é a cerca de proteção? O nosso amigo Carlos ali trabalha com cerca elétrica, né, Carlos? Carlos, a cerca está ali. Adianta alguma coisa só a cerca está ligada ali? Não, como que tem que estar a cerca? Está bonitinho ali. Tem que estar o quê? Aonde? Na energia. E se alguém botar a mãozinha lá? Dá um choque. Assim também, meus amados. Existe uma cerca espiritual atrás de você. Existe uma proteção, onde até o diabo reconhece isso. Está lá, Jó capítulo 1. Olha que interessante isso. Jó 1:10. Porventura, o diabo falando para o Eterno. Ó Deus, porventura não ergueste uma cerca protetora. Onde fica a cerca protetora em você? Em volta dele, né? Você, de sua família, de tudo que você possui. Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O diabo aqui hoje está falando sobre Jó. Ele vê que por meio, estou vendo que ao redor de você tem uma cerca elétrica, aleluia. O inimigo está vendo ali, estou vendo na cerca, será que tem energia? Não, o inimigo vê que tem uma cerca elétrica em você, na tua família, nos teus bens. Olha, Baruch, Hakadosh Baruch, santo, bendito seja ele, tem uma cerca que te protege, meus irmãos. Agora, pergunta aí para o teu parente. Meu irmão, e se tiver desligado a cerca? Sangue do cordeiro, né? Então existe uma cerca de proteção que você tem que ativar essa cerca. Como se ativa a cerca elétrica espiritual? Aleluia! Salmos 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. É
Escudo para todos que nele confiam. Se você não abraçar o escudo, a palavra ali, meu irmão, vai estar com a cerca desligada. E o inimigo vai tocar nessa cerca. Ih, está desligada, vou fazer um estrago aqui. Né? Então, é escudo para todos que nele confiam. O que mais? Efésios 6, 16, 17. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus é escudo, é a cerca. Tu tem que ler todo dia, tem que meditar. Meu irmão, é o que te mantém protegido. E Deus vai proteger você de tudo. Nos teus bens, você, tua família, você não vai ter prejuízo. Amém? E para a gente encerrar, 1 João 5,18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. Quem é o Filho de Deus? Yeshua, Jesus de Nazaré. Quem é o Filho de Deus? Não continua pecando, porque o Filho de Deus os guarda. E o maligno não pode? O maligno não pode tocar em vocês, meus amados. Não pode tocar em vocês. Então, olha aí, ó. Olha a cena aí. O maligno não pode tocar em você. E eu pergunto, será que o inimigo tem tocado a tua vida? Será que está tocando? Será que está escondido na tua casa? Assim, ó. Será que ele está lá fazendo um trabalho na sua casa? A palavra fala aqui. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Se o escudo é da fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não ativa o escudo protetor. Então, para te encerrar, esses espíritos não têm autonomia própria. Não são independentes. Há uma hierarquia. Porém, quem envia o espírito não é o diabo. É o eterno. É Deus que manda os espíritos. Não é o diabo. Quem que mandou o espírito sobre Saul? Viu aqui, o Senhor derramou o espírito de ciúmes. O Senhor fez... É o santo Hakadosh Baruch. É ele que domina todos os espíritos. E ele que dá autorização. Você vai lá. Eu te dou autorização para você ir lá. E assim assado. E agora, eu quero orar pela tua vida. Momento de oração agora. Porque você viu esses estudos sobre demônios ocultos? Eu não sei se há algo oculto na sua casa. Senhor, estaremos aqui orando agora, Senhor. Senhor, se existe algum espírito nas casas aqui ocultas, dá um sinal, Senhor. O que é isso? Dá um sinal, Pai. As pessoas vão enxergar na sua... Torna visível, Pai. Na casa dos seus filhos aqui. Patas, garras, pegadas que você não via. Você vai ver marcas nas paredes. Vai ter ali garras, lugares. Você vai ver, essa mão não estava aqui antes. Esse não estava aqui antes. Essas patas aqui. E é porque o Senhor está dando ordem retirada agora. Eu preciso que você se coloque de pé. Que você se coloque de pé, nós vamos orar agora. Você recebeu essa palavra? Está na hora agora de colocar para fora esses demônios que estão na tua casa, querendo trazer tragédia, dor, sofrimento, angústia, luxúria. Eu preciso que você, crendo, ore comigo assim. Eu coloco agora sobre a minha mente o sangue de Jesus, através da unção do Espírito Santo. Quebro na minha mente todo laço que eu fiz, até por ignorância, e que está prendendo a minha mente até hoje. Eu quero ser liberto da minha mente. Eu declaro que todo demônio do poder da mente está revelado agora, desmascarado. Eu ordeno
Solta minha mente agora. Em nome de Jesus. Eu declaro que o sangue de Jesus é poderoso para tocar minha mente agora. E todo e qualquer resquício vai ser queimado com o fogo de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Eu renego toda idolatria. Renego ter participado de quermesse, procissão, benzimento que foi feito através da idolatria. Renego todo casamento que foi feito debaixo de idolatria. Aceito somente a bênção do Deus vivo e verdadeiro. Renego o meu nome, se foi consagrado a algum santo. Renego e rejeito toda promessa que fiz ou ajudei alguém a fazer algum santo. Renego toda consagração de criança que fiz diante de ídolos. Peço perdão em nome de Jesus de Nazaré. Renego e peço perdão por todos os laços de feitiçaria, trabalho, encruzilhada, cachoeira, nome, colocar em terreiro, toda comunicação ou incorporação de demônios, simpatias. Renego agora todos os trabalhos feitos com meu DNA, fio de cabelo, suor da roupa, toda comida consagrada que eu comi. Renego toda obra de feitiçaria que fizeram contra mim e a minha casa. Renego por ter acreditado em coisas que eu li, são encantamentos. Declaro que minha mente está livre de todo encantamento, em nome de Jesus. Principalmente todo encantamento que fiz na área sexual, aliança com pessoas através do sexo. Eu rejeito todo pacto sexual, porque houve sangue. Rejeito e peço perdão por todo o ato sexual fora do casamento. E declaro que meu sexo está consagrado ao Senhor Jesus e abençoado para o casamento. Rejeito e renego todo encantamento sexual que veio através de livros, séries, pornografias. Em nome de Jesus, rejeito todo sexo imundo. Eu renego todo aborto que pratiquei, provoquei, consenti. Renego e rejeito participação de nova era, acupuntura. Renego artes marciais. Quero declarar, em nome de Jesus, que hoje saio do Egito. Nenhuma unha, por menor que seja, vai ficar nas mãos do diabo. Porque eu não sou somente salvo, mas quero ser liberto. Enquanto eu estiver nessa terra, não quero nenhum embaraço, nenhum peso sobre a minha vida, que eu quero correr a carreira que está livre, abençoada, com toda a bênção de Deus, sem interferência do diabo na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu declaro, levante suas mãos, fala, eu declaro que eu estou livre de todo vínculo, de todo pacto e aliança com as trevas. Eu estou livre dessas amarras em minhas mãos, das amarras nos meus pés, nos lenços que envolvem minha cabeça. Eu rejeito tudo aquilo que eu criei e não era a vontade do Senhor.
em tudo aquilo que são princípios fora da palavra. Estou livre, a minha mente é livre, os meus olhos são livres, meus ouvidos são livres para ouvir o comando do Espírito Santo, para ter um caminhar livre e entender a verdadeira vida cristã. Declaro de hoje em diante, eu viverei os princípios da palavra de Deus. De hoje em diante, eu não permitirei coisas de engano na minha mente. De hoje em diante, eu declaro que eu não tenho nenhum pacto, nenhuma aliança com as trevas. Meu nome está consagrado a Jesus Cristo de Nazaré, que é o Senhor da minha vida. A minha casa é consagrada ao Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Então tudo aquilo que não é de Deus, vou retirar da minha casa. Que de agora em diante, declaro que minha casa é limpa, abençoada e consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Com as duas mãos ao céu, agora declaro, eu estou livre de todo laço, embaraço na minha vida. Eu rejeito e renego todo embaraço no nome de Jesus, que quero ser livre no Senhor. Amém, amém, amém. Estamos aqui, Pai, denunciando você, Nosferatu, que tira energia, você, espírito de facilidade, espírito de Lilith, de Pombagira, que traz esquizofrenia também, demônios como Omolu, epilepsia, Pombagira, Mariapedia, luxúria, sensualidade, Rebade, Calavanachai, todo ser que está aqui agora, o culto, você foi agora denunciado, descoberto em nome de Yeshua HaMashiach, Sherianda Rabla Shodoravanas, Rieka Marabalavanas, Rianda Shadavanas.